Quero te ouvir também sobre o ministro Alexandre de Moraes, né? Houve esse passo aí da PGR em relação ao ministro. Não, está tudo muito estranho nessa história aí, né, Diego? A questão do escritório da mulher do ministro, o escritório da família, né? O contrato que foi feito, eu não vi ainda a cópia do contrato, mas deve existir, porque todo mundo falou disso e até agora não houve nenhum desmentido, nem do próprio ministro, né? Independentemente da lei, se é legal, se é ilegal e tal, é um absurdo, né? Quer dizer, como é que pode o escritório de um dos ministros do tribunal, como é que é cliente do réu, do Vorcado, não dá, não faz sentido um negócio desse. Isso é muito ruim para o ministro e para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que está faltando ainda, Diego, uma explicação mais clara do Alexandre de Moraes, que teve uma atuação tão importante, né, nos acontecimentos recentes no Brasil em defesa da democracia. Eu acho que ele está devendo uma explicação mais clara como é que se deu a contratação da mulher dele, o que ele acha disso e o que vai ser feito agora. Porque como o banco foi liquidado, imagino que o contrato também tenha sido extinto, né? Mas está faltando uma explicação melhor. O PGR não, foi uma decisão muito rápida, uma decisão muito curta. Não tem nada de legal, não tem nada de irregular. Mas nem tudo que é legal, né, é moral. A questão central do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros é ter a credibilidade, é ter confiança da população. E é isso que, nesse momento, eu acho que está sendo abalado. Zé, Carla, tem toda uma questão envolvendo o código, né, de conduta para os ministros que voltou a circular essa informação, porque, como disse o Couto, apesar de ser legal, né, tem muito da questão moral e até da promiscuidade das relações. Não, total. Inclusive, agora, como eu estou aqui no plantão, eu editei agora há pouco, publiquei agora há pouco uma coluna do professor Maierovitch falando justamente isso, né? De que o Gonê se precipitou, que não adianta você, que nem tudo que né, imoral é ilegal, né? Mas tem essa questão da moralidade, aquela coisa da precisa parecer honesto, precisa ser honesto e parecer honesto, né? Então, eu acho que é um pouco nessa toada. O procurador ontem, também essa decisão sob sigilo, mas a gente obteve ontem, ele alega, Diego, que olha, entrou essa representação aqui baseada em matérias jornalísticas, faltam elementos para que isso possa ser concretizado. Ele diz que, olha, não tem, enfim, falta materialidade, né? O que Gonê diz, e aí por isso ele arquiva. Mas eu concordo com o Couto, acho que o ministro Alexandre de Moraes deveria, né, fazer manifestações mais claras, mais transparentes, já tinha dito isso aqui ontem, eu acho que a transparência do poder público é fundamental, é requisito não só da classe política, mas também da classe jurídica, porque a gente tem visto o Supremo no centro aí das principais questões do país. Então, eu acho que os ministros têm sim que dar explicações à sociedade. E aí também o Toffoli, nesse caso, né? Que a gente pensando, o Toffoli que pegou o jatinho com o advogado do Banco Master, e daí depois ele toma essas atitudes relacionadas ao Banco Master que levantam aí uma série de desconfianças. E olha, nossa, mas o que está acontecendo? E aí já começa todo mundo, e faz de fato associação. O Daniel Vorcar era uma figura frequente em Brasília, né, com uma casa aqui em Brasília, com grandes festas políticos envolvidos. Então é isso. A política brasileira está acostumada, né, com essas imagens de convescotes e etc. Mas a gente tem que cobrar transparência nessas relações. Evidentemente, isso precisa ser, e esse é um pouco do nosso papel, né, Diego? Verdade. Aliados do presidente Lula dizem que ele não deve intervir nem se manifestar sobre o escândalo que tem como pivô o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A apuração é da Folha de São Paulo. Apesar do gosto pessoal de Lula pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do apoio a medidas saneadoras da economia, a avaliação é ainda de que o executivo não deve, né, se envolver diretamente, o governo Lula, né, nesse processo que já está em curso no Supremo. Essa avaliação de aliados do presidente destoa da opinião de integrantes da equipe econômica, que citam os valores que são vultuosos de fraude atribuída ao Master para defender enfaticamente a liquidação do banco. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a afirmar no dia da liquidação que o Ministério está pronto para colaborar com o Banco Central. Ele disse que não vai comentar, não comentaria a decisão por se tratar de um assunto delicado e da alçada do Banco Central. Couto, e o presidente Lula, nesse contexto, né? Ele prefere o silêncio.
Olha, eu acho que o presidente está certo, né? Porque realmente não, isso aí não tem nada a ver com o poder executivo, o governo federal, com o presidente da República. Eu acho que ele está agindo corretamente, né? Mas eu acho que o Galípolo, né, o presidente do Banco Central, assim como o Alexandre de Moraes e o Toffoli, estão devendo explicações, sabe? Porque o Galípolo foi citado em todas as matérias aí e tal, e até agora ele não veio a público ainda para dizer qual foi o trabalho que o Banco Central fez, como é que chegou até. Porque esse caso, Diego, está indo para as costas do governo, mas ele vem já há bastante tempo que tem essa bandalheira, essa arapuca do Banco Master. A gente viu o ano passado uma bela reportagem da revista Piauí mostrando quem era o Daniel Borcaro e a grande arapuca que era o Banco Master, né? Então, eu acho que está certo o presidente, mas os outros todos envolvidos aí devem explicações. Está tudo muito estranho nisso aí, sabe? E o povo não sabe direito o que é responsabilidade do Congresso, o que é do Banco Central, o que é do governo federal. E quando acontecem essas coisas, a culpa acaba sempre sendo colocada no presidente, no governo. Então, queira ou não queira, mesmo não se manifestando, eu acho que ele está certo, o presidente, isso vai respingar no governo, né? Vão dizer, olha aí, mais um escândalo no governo Lula. O governo Lula não tem absolutamente nada a ver com o Banco Master, mas é uma coisa que cria um clima ruim no país e principalmente na imagem do país lá fora, sabe? Então, quanto mais as pessoas forem transparentes nesse momento, né? Inclusive o presidente do Banco Central, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, melhor, sabe? Isso não pode continuar em sigilo absoluto, que, aliás, é uma das coisas que eu não consigo entender, sabe? Antigamente, sigilo era para questões de família, quando era separação de casais, de questão de filhos e tal, mas não num caso como esse aí, que tem milhares de clientes do Banco Master que têm direito de saber o que está acontecendo, É, sabe? não, E concordo. esses aí, que vão ser os grandes prejudicados, estão sendo esquecidos na cobertura, É. né? Tem duas frentes de pensamento, né? Aqueles que dizem que o sigilo é importante para preservar as investigações e outros que dizem que não. Então vamos aguardar para ver o que o futuro vai nos reservar em relação a esse assunto.